Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Vamos falar hoje sobre o livro escrito pelo profeta Ezequiel, um dos livros dos profetas maiores que compõem ali o cânon do Antigo Testamento. O livro escrito pelo profeta Ezequiel e que também leva o seu nome. A autoria do livro é atribuída ao profeta Ezequiel e o tema do livro é o juízo de Deus e a glória de Deus. O livro está datado ali entre 593 a 592 a.C. e 571 e 570. Entre 593, 592 e 571 e 570 aproximadamente, o período que o profeta Ezequiel escreveu o livro. O contexto histórico do livro de Ezequiel é a Babilônia, o território ali dos caldeus, durante os primeiros anos do exílio babilônico, ali entre 593 aproximadamente e 571 a.C. Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 ocasiões ou em 3 etapas. A primeira em 605 a.C., jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia. Entre eles nós temos alguns conhecidos, foi Daniel, que escreveu ali o livro que leva o seu nome, e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou Misael, Ananias e Azarias. A segunda leva de judeus levado para a Babilônia aconteceu ali em 597, onde aproximadamente 10.000 cativos judeus foram levados para a Babilônia, e entre eles estavam Ezequiel. Também nessa segunda leva de judeus para a Babilônia, foi levado ali também o rei Joaquim, sua mãe Neusta, os principais povo da elite ali de Jerusalém foram levados para a Babilônia. E entre eles estava Ezequiel. E a terceira leva de judeus para a Babilônia aconteceu em 586 a.C., onde as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade de Jerusalém, os muros, o templo, e a maioria dos sobreviventes foi transportada à Babilônia. O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento, Os 7 anos que precederam a destruição, que ocorreu em 586, e os 15 anos seguintes, entre ali 586 a 570, 571 a.C. O livro provavelmente o profeta Ezequiel completou o livro em aproximadamente, ou provavelmente, ali em 570, 571 a.C. O propósito do profeta Ezequiel, ao escrever o livro, primeiro, entregar a mensagem divina do juízo ao povo apóstata de Judá e Jerusalém, e também às 7 nações estrangeiras ao seu redor. Conservar também a fé dos remanescentes fiel a Deus no exílio, concernente à restauração do seu povo, segundo o concerto e a glória final do reino de Deus. E o profeta também veio ressaltar a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus, ao invés de somente culpar os antepassados e seus pecados como a causa do exílio como julgamento.
O livro do profeta Ezequiel tem 48 capítulos e 1273 versículos. Propósito, novamente, denunciar o pecado, alertar sobre o juízo iminente contra o pecado, incluindo a destruição da cidade de Jerusalém, e retratar imagens gloriosas da futura restauração de Israel. Nós vemos ao longo do livro evidência de que Ezequiel foi um sacerdote com uma íntima sabedoria, um estudante ali do sacerdote, que ele vinha a ser o sacerdote, com uma íntima sabedoria, o conhecimento do templo. Ezequiel escreveu o livro enquanto esteve exilado na Babilônia. O profeta Ezequiel, que tem o seu nome significa, ou quer dizer, Deus fortalece, vem dizer logo ali no início do livro que ele era filho de Buzi, que era da família sacerdotal, possivelmente ali da linhagem de Zadok. Em 597 a.C., ele foi exilado para a Babilônia por Nabucodonosor, juntamente com o rei Joaquim ali, sua mãe Neusta e as castas superiores de Jerusalém. O profeta Ezequiel, seu lar foi ali no território dos caldeus, em Tel Abib, a principal colônia dos exilados sobre o rio Quedar, ou Grande Canal, perto da cidade de Nippur, a sudoeste da Babilônia. Ele tinha uma esposa, mas não tem referência na Bíblia se ele tinha filhos. Ao que parece, ele amava muito a sua esposa, né? E era uma pessoa respeitada em seu lar. E seu lar se tornou um lugar de reunião dos anciãos exilados. Em consequência, a uma magnífica teofania ou aparição, manifestação de Deus, ele foi convocado ao seu porta-voz, o atalaia de Deus junto aos exilados. Nós vemos isso ali no capítulo 2 e 3. O ministério do profeta Ezequiel estendeu-se do ano 5º do exílio do rei Joaquim, em 592 a.C., ao 27º ano, ali em 570 a.C. Antes da queda de Jerusalém, em 586, ele era principalmente um pregador do arrependimento e juízo a um povo rebelde, inclinado para a idolatria e suscetível a um ambiente gentil. Ele trouxe constantes advertências ao povo judeu. Ele fez os exilados se lembrarem de que as pessoas que ainda viviam em Jerusalém estavam se apegando falsamente à violabilidade do templo e da terra da cidade, e protelava indefinidamente o dia da retribuição. O juízo de Deus viria, né? Aos seus desesperados ouvintes, depois da queda, da destruição de Jerusalém, Ezequiel veio a ser um consolador, um arauto da salvação, um expositor da necessidade da religião interior, uma mudança interior, um profeta do reajuntamento, e o que previa a restauração divina do templo, dos cultos e da terra de Israel, redimido e purificado. O profeta Ezequiel descrevia o juízo sobrevindo às nações hostis, às 7 nações ali ao redor de Israel, liderada por Gog e Magog, mas dava a entender que outros povos se converteriam, como por exemplo Sodoma e Samaria, está lá em 16:53, e previa muitas nações se abrigando como aves sob o cedro piedoso do Messias, né, o Senhor Jesus Cristo. O profeta Ezequiel transmitia sua mensagem por métodos extraordinários, tais como alegorias, atos simbólicos, visões, entre outras. Então, uma mensagem de advertência, de juízo para o povo que estava preso ali na idolatria e achava que Deus livraria, que poderia viver de qualquer maneira. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina.
A forma do livro, escrito aqui pelo profeta Ezequiel, um bom ponto de partida para entendermos a forma do livro é se olharmos para o título da literatura visionária. A literatura visionária retrata coisas que sabemos que não acontecem literalmente na vida real, mas expressa a verdade sobre este mundo ou o mundo transcendente, o céu e o inferno. Esse tipo de literatura visionária não pretende recriar a realidade do mundo ao nosso redor. Em vez disso, ela nos transporta para um reino fantástico de imaginação. Nesse mundo de visões, nós encontramos uma carruagem sobrenatural cheia de pedras preciosas que se move para lá e para cá, no livro, investida de uma força espiritual, nós vemos isso ali no capítulo 1. Nós encontramos uma visão dos anciãos da casa de Israel adorando a seres restejantes e bestas repugnantes no templo escuro, está lá em Ezequiel 8, do 7 ao 13. E por quase todo o livro de Ezequiel a gente encontra visões de coisas que não são literalmente verdadeiras, embora simbolizem acontecimentos reais. Não são literalmente verdadeiras, mas simboliza acontecimentos reais. O livro é uma coleção de grandes símbolos. Nós vemos ali no capítulo 15 Israel como uma videira, no capítulo 16 como uma esposa infiel, e nós vemos o juízo divino vindouro, que é tratado ou retratado como uma panela fervente, ali no capítulo 24, versículo do 1 a 14. Nós vemos o Egito é como um grande cedro que será derrubado, capítulo 31. A regeneração é um vale de ossos secos que ganha vida, capítulo 37. Nós vemos Jerusalém como um apoio para a nação de Judá, na primeira metade do livro, e Israel como um símbolo do povo de Deus em todas as épocas, na segunda metade do livro. A estrutura do livro de Ezequiel é uma antologia, uma coleção de diversos tipos de literatura e seus elementos unificadores. Nós vemos ali a forma visionária do livro. O livro quase sempre consiste de personagens imaginários e acontecimentos que não existem no mundo real, na forma como aparecem nas visões de Ezequiel. A técnica da realidade simbólica, ou a maioria das cenas e dos atores são simbólicos. Os aspectos proféticos e apocalípticos. A situação repetida da fala de Deus a Ezequiel, que se torna uma personalidade unificadora do livro. A reprovação satírica de indivíduos e da maldade nacional. E a situação profética onipresente do movimento entre os polos do juízo e da restauração. Os lugares que são pontuados ali no livro, os personagens centrais, praticamente toda a ação ocorre no que pode ser chamado de Antigo Oriente Médio, em Canaã, ou na Palestina, ou em Israel. Na primeira metade do livro, nós vemos a cidade de Jerusalém, é o cenário principal, embora entendamos que a capital represente toda a nação de Judá. Deus é o autor central no livro, é dele a voz fidedigna que está por trás das visões e das profecias, e é ele quem prediz que exercerá juízo e restauração. O principal personagem é o profeta mediador Ezequiel, que ganha vida em nossa imaginação como uma pessoa real e uma personalidade unificadora para o livro. A nação formada por Judá e Israel é o próximo personagem mais importante, e depois disto estão as nações, as 7 nações da região mediterrânea, às vezes representada por seus governantes. E por trás das visões de Ezequiel está a história de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. As doutrinas centrais,
Nós temos ali o pecado. A primeira metade do livro é uma visão cada vez mais detalhada da pecaminosidade humana, acompanhada de um roteiro que revela o que Deus pretende fazer em relação à atitude pecaminosa do homem. Nós temos ali a natureza do pecado. O livro é sobre a natureza e os atos divinos do começo ao fim. Nós temos ali a questão da aliança. O livro de Ezequiel conta a história da ignorância humana do povo sobre a aliança divina e a resposta de Deus a essa ignorância na forma de juízo e de misericórdia. Nós temos a escatologia, principalmente na última terça parte do livro, nós encontramos visões do tempo do fim, juízo, o tema profético habitual do juízo de Deus contra o pecado e é evidente em qualquer lugar, e a salvação. Igualmente, o livro como um todo mostra a certeza e a natureza da salvação divina. No fluxo do livro, ou na visão panorâmica, nós temos ali do capítulo 1 ao 3 o chamado de Ezequiel para ser profeta, vem descrever a poderosa visão que Ezequiel teve da glória e do trono de Deus e o encargo divino que o profeta recebeu para o seu ministério profético. Do capítulo 4 ao 7, nós temos ali visões do cerco vindouro e da destruição de Jerusalém. Do capítulo 8 ao 11, visões do mal de Jerusalém. Do capítulo 12 ao 24, ações de parábolas, visões e profecias, ou seja, variações sobre o tema da desgraça de Jerusalém. O discurso profético é muito abrangente e organizado de forma aleatória. A única coisa que unifica esses 13 capítulos, do 12 ao 24, é o foco sobre o destino de Jerusalém. Do capítulo 25 ao 32, nós temos ali um pequeno conforto. Os vizinhos opressores de Jerusalém também serão punidos. As nações de Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito e Babilônia. Nessa seção vemos que a justiça de Deus é imparcial. Judá será punida, tudo bem, mas isso também acontecerá às nações pagãs, vizinhas, que tornaram tão miserável a vida dos israelitas ao longo dos séculos. Do capítulo 33 ao 39, profecias e visões da restauração de Israel. A principal ação desta unidade é o retrato da restauração nacional. Do capítulo 40, versículo 1 ao 47, versículo 12, visões de um templo restaurado. Cada capítulo após capítulo, lemos agora em impressionantes detalhes específicos sobre o templo resplandecente que Deus mostrou a Ezequiel, juntamente às instruções sobre adoração e ofertas que o Senhor exige do seu povo Israel. E no capítulo do capítulo 47, versículo 13 ao 48 ao 35, redefinindo Israel. Ou seja, o livro termina completando a visão de um templo restaurado com uma reconstituição da partilha da terra prometida para as tribos de Israel. E como temas principais, nós vemos ali: Deus é um ser final com quem os indivíduos e as nações precisam lidar, não tem como fugir disso. Ele é o soberano Senhor da história. Deus julga o mal. Chegará um tempo que terá que prestar contas a Deus. Ninguém pode pecar com impunidade. As pessoas colhem aquilo que semeiam. E o Senhor também é um Deus de salvação e de restauração. Ele fará a grande restauração final da história. O livro de Ezequiel nos traz ensinamentos importantíssimos a respeito do juízo de Deus. A nação pecou, desobedeceu, achou que
poderia viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, por ser um povo escolhido, que Deus estaria no meio dele, mas Deus foi mostrar a Ezequiel que a glória do Senhor estava se retirando do templo. A glória do Senhor não estava restrita simplesmente a um lugar. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus está em todo lugar. O reino de Deus hoje é no nosso coração. Então, a justiça de Deus virá sobre aqueles que andam em pecado. Deus é justo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 vai dizer que tudo que o homem semeia, ele vai colher. Então a nação foi punida, mas Deus sempre teve um plano de restauração para aqueles que tenham seu coração voltado para o reino de Deus e que não se deixam corromper. Então Deus é justo. Vamos aprender com este livro escrito pelo profeta Ezequiel, que é Deus nos alertando de que o pecado não fica impune. Deus abençoe a sua vida.